11 de maio de 2018 foi o dia em que foi lançado o episódio Diagnóstico de Síndrome de Asperger, o primeiro do Introvertendo. Ou seja, hoje a gente completa 4 anos de podcast. Meu nome é Thiago Abreu, eu sou um dos integrantes do Introvertendo, e eu venho nessa data para comentar um pouco com vocês despretensiosamente sobre o passado do podcast, o presente e o futuro, né? Eu tô muito feliz que a gente, de fato, comemora 4 anos, porque muitos podcasts não conseguem nem sequer 10 episódios, e a gente já tem mais de 200 no ar, trazendo muitas coisas e tendo carinho de vocês. Então, inicialmente, eu queria só ter essa gratidão. De lá pra cá, a gente, de certa forma, começou a entrar na comunidade do autismo, a gente fez várias relações com várias pessoas, a gente saiu em jornais, revistas, blogs, programas de TV, telejornais, eventos de autismo em vários lugares do Brasil. Então foi uma experiência muito legal e com certeza isso acaba marcando não só as nossas vidas, mas a vida de muita gente também que conhece o nosso podcast e manda mensagem toda semana. E hoje saiu um episódio no nosso podcast, nosso episódio número 212, que é o nosso especial de 4 anos. Desde o nosso aniversário de 2 anos a gente faz um especial, né? Em 2020 a gente fez relembrando momentos do podcast, que é o Revolution Chicken 100, né, que também tem uma paródia dos Beatles ali, que tem inclusive no nosso canal. Em 2021, no aniversário de 3 anos, a gente fez um RPG, né, de história medieval. E esse ano a gente decidiu fazer um episódio de autistas bêbados. Então é um episódio muito legal, não vou dar spoilers aqui. Então vocês ouvem lá, que tem muitas coisas, muitos easter eggs e até participações de amigos nossos que não são integrantes do Introvertendo, mas que são pessoas muito importantes para nós ao longo desses anos também de podcast. E esse momento, assim, esse ano do podcast tem sido um momento muito bom porque, particularmente para mim, a gente começou muito amador, né? A gente não tinha uma pretensão, assim, de vamos informar a comunidade do autismo, vamos trazer uma perspectiva sobre o autismo. Não tinha, assim, nada pensado. A ideia que a gente teve era o seguinte: a gente vai fazer um podcast de autistas. Por quê? Porque a gente faz parte desse grupo terapêutico. Para quem não sabe, o Introvertendo surgiu dentro de um grupo terapêutico na Universidade Federal de Goiás, em que nós éramos estudantes. E a gente já participava desse grupo há cerca de 2 anos. E eu achei legal documentar as conversas que a gente tinha lá. Mas não era para ser um podcast de autismo, só um podcast de autistas. À medida do tempo, a gente foi vendo que muitas pessoas foram se aproximando, ouvindo a gente, tendo uma certa expectativa, sugerindo temas, e cada vez mais o Introvertendo foi virando um podcast de autismo. E isso também começou a exigir de nós um certo compromisso, um certo nível de qualidade que a gente foi aprimorando ao longo do tempo. 2020, por exemplo, foi um ano divisor de águas para o Introvertendo. Foi o ano em que a gente deixou de ser um podcast totalmente independente para fazer parte de uma produtora. O podcast passou por uma melhor qualidade de edição de áudio. Em 2021, de novo, a gente assumiu essa independência novamente, mas já não era a mesma coisa, então a gente já tinha aprendido muito nesse processo, né? Hoje em dia o Introvertendo é totalmente produzido pela gente, tanto a parte de gravação, edição, lançamento, distribuição, e essa etapa no geral é nossa. E eu acho que as pessoas conseguem ver o quanto que a gente amadureceu. O meu ano favorito do Introvertendo até agora foi o ano de 2021, que eu acho que realmente consolidou aquilo que a gente é e o que a gente vai ser para os próximos anos. E esse ano a gente tem acompanhado um pouco dessa questão. Eu estou muito feliz também com os números do Introvertendo, então queria só dividir com vocês que esse ano de 2022 começou muito bom, o mês de abril foi o melhor mês da história do Introvertendo, principalmente em relação a 2 episódios que a galera gostou bastante, que foi o episódio 206, Idosos Autistas, e o episódio 209, TDAH e Autismo. Agora em maio, o episódio 50 Tons de Autismo também o pessoal curtiu bastante. Então, cada episódio, as pessoas têm enviado coisas pra gente, e isso, de certa forma, aquece o nosso coração. Mas também queria falar sobre o futuro do Introvertendo, e é isso que eu quero dividir com vocês aqui nesse vídeo. A gente, na hora de fazer o Introvertendo, a gente sempre pensa muito pra frente, né? Todo episódio do Introvertendo que é lançado, ele geralmente é gravado 1 a 2 meses antes. E isso é uma política que a gente tem desde sempre, até pensando no próprio processo de produção do podcast, que é muito difícil. A gente grava, a gente edita, a gente faz a transcrição. Fazer transcrição de podcast não é fácil, tanto é que o Introvertendo
até onde eu me lembro, é o único, talvez um dos poucos podcasts do Brasil com mais de 200 episódios que tem um catálogo transcrito, né? Que é uma coisa bem difícil. Então a gente sempre faz com bastante antecedência. E também a gente costuma pensar com antecedência as nossas marcas comemorativas. Esse episódio de 4 anos, ele começou a ser pensado em 2021. E nesse momento a gente já está começando a pensar no ano que vem, porque em 2023, se tudo der certo, a gente comemora 5 anos. E 5 anos, assim, não é uma data qualquer, não é uma marca qualquer. E a gente tá com planos de fazer uma coisa muito legal. A gente tá com a vontade de fazer um episódio comemorativo de 5 anos ao vivo. E esse ao vivo seria com fãs do podcast, né? Então a gente se encontraria em um lugar específico. A ideia seria gravar isso em áudio e em vídeo também, né? Registrar esse momento. Porque isso também faz parte da história da nossa vida, da história do podcast, né? Então, assim, eu acho que é algo que é muito importante, muito valoroso para todo mundo. E a gente pensou em 2 lugares, né? E escolheu um, no caso. O primeiro lugar seria Goiânia, porque Goiânia foi onde tudo começou, é a nossa origem, a nossa casa. Pelo menos de parte dos integrantes. Mas se isso rolar, se isso ocorrer, certamente será São Paulo, porque São Paulo, apesar, né, de não ser a nossa origem, é onde está a maior parte do público que acompanha a gente, porque é uma cidade gigantesca, né? E em termos de acesso, de infraestrutura, acaba sendo mais fácil, acho, para as pessoas também terem acesso a São Paulo. Só que para fazer isso, a gente tem alguns pré-requisitos, principalmente relacionados a custo, né? Porque isso não é uma coisa que sai de graça, é difícil, as pessoas têm que se deslocar, né? Tem que ter toda uma logística para isso. E o Introvertendo, ele não nos sustenta. Muito pelo contrário, a gente investe no Introvertendo porque a gente gosta do podcast. Ele começou como um hobby. Não que ele seja 100% um hobby, mas ele é algo que a gente nunca pensou em, de certa forma, assim, viver do Introvertendo. Isso sempre foi algo que nunca passou pela nossa cabeça. E pra gente fazer isso, a gente precisa de recursos que a gente não tem, né? Então a gente não sabe como tornar isso viável, a gente não sabe se isso vai ser viável, mas eu decidi, pela primeira vez, dividir uma coisa com vocês para vocês dizerem aí nos comentários o que vocês acham. Vocês animariam com o encontro presencial do Introvertendo, encontro de fãs com a equipe, todo mundo gravando um episódio ao vivo com participação do público? É um desejo que a gente tem. E se alguém, né, tiver alguma dica, alguma coisa, alguma perspectiva, é só comentar aí. E enfim, eu queria só deixar isso e dizer para vocês torcerem pela gente, né? Para que isso se concretize realmente, porque é um sonho que a gente tem e não só em relação a encontrar com a nossa audiência, mas encontrar com nós mesmos, porque alguns integrantes não conhecem uns aos outros. Eu, por exemplo, não conheço pessoalmente a Carol, a Thaís e o Paulo. Os outros eu conheço pessoalmente, né? Mas, por exemplo, a Carol não conhece ninguém. A Thaís não conhece ninguém também, né? Então, existem essas variações. Enfim, queria que vocês dissessem aí, queria mais uma vez agradecer vocês pelo carinho, pela audiência do Introvertendo ao longo desses anos, por vocês compreenderem as nossas idiosincrasias, o nosso formato, o nosso jeito de fazer as coisas, e desejar que vocês continuem acompanhando a gente, que vocês mandem um feedback sincero, elogiar quando for necessário, criticar quando for necessário. E é isso, pessoal, um abraço para vocês e até breve.